Este é o refile fácil Twinning. Ele tem as medidas de 55, 45 e 10 milímetros. Essa medida é ideal para a capinha de post-it tradicional e também para a produção de mini caderninhos, tanto a capa quanto o miolo. Essa ferramenta tem na sua lateral o gabarito de furação para a altura de 55 milímetros. Com este gabarito, você consegue achar facilmente o centro da altura de 55 milímetros de distância. Consegue também marcar as furações das extremidades numa mesma distância. Com isso, você pode escolher exatamente aonde fazer a sua furação. Lembrando que ela pode ser feita tanto na lombada quanto na parte da capa, bastando apenas você posicionar o gabarito sobre a capa e movimentar para poder ver a distância e o local aonde você gostaria que a furação ficasse. Como usar o refile fácil Twinning para corte de capas? Na ferramenta tem uma sequência sugerida de corte, começando pela medida de 55 milímetros, indo para a medida de 10 milímetros e por último para a medida de 45 milímetros. Essa sequência é apenas uma sugestão. E como que você faz o corte? Você simplesmente vai escolher a medida que você quer, virar a ferramenta para baixo sobre o papelão e observe que o papelão ele pode ter uma medida maior do que a ferramenta, isso não importa. O que importa é que o papelão vai entrar embaixo da ferramenta e deve ficar encostado bem aqui nesse batente, para que a medida fique exata. Então, papelão sobre a mesa, ferramenta sobre o papelão. Você não pode começar o corte bem rente com a ferramenta. Assim, você corre o risco de ter um corte inicial ruim. O ideal é começar com a ferramenta um pouquinho para fora. Feito isso, tenha certeza que o papelão está alinhado, encostando totalmente no batente. Você segura a ferramenta e empurra ela para baixo, para que ela fique firme. E começa a fazer o corte com o estilete em pé e a lâmina paralela à guia de corte. Muito cuidado para você não deitar o estilete nem para um lado, nem para o outro. Isso pode danificar a sua guia de corte. A partir daí, é você ir fazendo, passando o estilete de forma suave, com pouca pressão e devagar, quantas vezes forem necessárias, até atingir a base de corte. Escorrega a ferramenta e continua o corte. O corte deve continuar a partir de um pedaço já cortado. Então, você vai escorregar a ferramenta quantas vezes forem necessárias para cobrir a medida do seu papelão. Primeiro corte feito, aqui você tem 55. Agora eu vou cortar 10 milímetros, que é este aqui. Quando você chegar nesse corte de 1 centímetro aqui, talvez você não consiga abaixar a ferramenta o suficiente para conseguir segurar o material. Sempre que você encostar o material no batente, abaixar a ferramenta, confira se o material está firme. Faça esse teste. Se ele não ficar firme, você pode pegar qualquer pedacinho de papelão ou papel dobrado e colocar junto com o material que você vai cortar. Para quê? Para que aumente esse volume e você consiga segurar para que você consiga fazer a pressão correta e assim o material não sair do lugar. Uma outra possibilidade é você cortar 2 miolos ou 2 capas ao mesmo tempo. Pronto, lombada cortada. Agora, a medida de 45. Pronto. Dessa forma, você tem aqui uma capinha de 45 por 55. Porém, você pode também utilizar essas medidas para fazer cortes quadrados, como 55 por 55, 45 por 45, ou então fazer cortes compridos para lombadas de cadernos maiores. Essas medidas são medidas fixas que essa ferramenta vai ter.
Porém, se você quiser fazer o corte de miolos com tamanho um pouco menor que a capa, ou ainda cortes em tamanhos diferentes dela, você pode trabalhar com auxílio do kit de mini espaçadores. Se você quiser aprender como trabalhar com eles, tem um vídeo no YouTube onde eu te mostro em detalhes como explorar essa ferramenta ao máximo e fazer cortes incríveis com ela.